Hoje nós vamos ver um lance que nem Kasparov soube como classificar. Após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com a nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós estamos agora na nossa jogada fantástica número 50, com as brancas, Adrian Hollis, grande mestre de xadrez por correspondência, ganhou a Olimpíada de xadrez por correspondência, ganhou o Campeonato Britânico de xadrez e ainda venceu também o Campeonato Mundial de Equipes por correspondência com a equipe britânica. E com as negras, Friedrich Baumbach, um jogador que foi o 11º campeão mundial de xadrez por correspondência. E essa partida que nós estamos vendo, ela foi jogada por correspondência. O ano é 1976. Esse é um tipo de jogo que não é muito comum nos nossos dias devido aos computadores, mas ainda tem seus adeptos e ainda existem partidas por correspondência. Elas são tidas talvez como as partidas mais perfeitas que existem, porque os jogadores têm dias para pensar nos lances, para calcular, para se preocupar com o que está acontecendo na partida, analisar. Então nós vamos ver que essa partida é uma partida brilhante. Nessa posição nós estamos numa variante Botvinnik do Gambito da Dama. É uma variante que nós já vimos aqui no canal, na partida do Lev Polugaevski, onde ele faz o H4 fantástico, que passou a ser teórico após aquela partida. Mas nessa posição, o Baumbach rocou grande, então nós temos um outro tipo de posição. Aqui nessa posição, as brancas jogam o lance roque, cavalo E5, aproveitando que o peão de D não pode sair porque perderia a dama devido à torre estar atacando a dama. Mas Adrian Hollis vai justamente sacrificar a dama. Joga o lance D por E5, que por si só já é um lance muito forte, muito interessante. Vai sacrificar a dama por 2 peças. Então torre por D1 foi jogado, torre por D1, bispo C5, cavalo E4 ataca o bispo e também ameaça entrar na casa D6, que é um ponto fraco da posição negra. Bispo D4, cavalo D6 cheque, ocupando o ponto fraco da posição negra. Rei C7, bispo F4, defendendo o peão de E5 que estava atacado pelo bispo de D4. Torre F8 que defende o peão de F7 que estava atacado pelo cavalo de D6. Bispo H6 atacando a torre. Torre H8. Bispo G7 ataca novamente a torre de H8. Torre D8 foi jogado. Cavalo toma F7. Bispo toma F2. Esse lance aproveita que se torre por F2 cairia a torre de D1. Então o rei H1 foi jogado. Torre por D1. Torre por D1. Dama E3 tentando invadir a posição branca. Cavalo D6 foi jogado. Dama E2 ataca na torre de D1. E nessa posição, Adrian Hollis vai jogar nossa jogada fantástica número 50. O que jogar com as peças brancas nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. As negras estão atacando a nossa torre de D1. Nessa posição, Adrian Hollis joga o lance fantástico número 50. Torre A1. Um lance de antidesenvolvimento. Voltamos a torre para a casa inicial. E a ideia é simplesmente vencer as negras sem que elas tenham tempo de atacar a torre, que agora está bem defendida na casa A1. Uma ideia muito profunda por parte de Adrian Hollis. Agora a ameaça é simplesmente F7 seguido de F8 dama. Então as negras têm que se defender dessa ameaça. E para isso jogam um lance dama H5. G4 foi jogado para desviar a dama. Se tomarem G4, seguiria simplesmente F7. E se dama por G7, seguirá cavalo E8 cheque, ganhando a dama. E nessa posição não tem mais o que fazer com as peças negras. Então após G4 foi jogado dama H7. Não foi jogado o lance F7 da mesma forma. Se tomar o bispo, seguirá cavalo E8. Então nessa posição foi jogado o lance bispo G3, que ameaça dama por H2 mate. Então ninguém aqui que vai tomar esse mate em 1. Então aqui foi jogado H3. C5, último intento das peças negras. Agora se seguisse bispo toma B7. As negras ganham novamente com dama por H3 cheque, rei G1, dama H2 cheque, rei F1 e dama F2 mate.
Então que ninguém tome esse mate. Então aqui foi jogado o lance. Cavalo toma B7. Dama toma G7. Porque agora que o cavalo saiu de D6, não tem mais cavalo E8. Mas aqui foi jogado o lance torre F1. A nossa protagonista da nossa partida volta para casa F1 e agora está ameaçando promover. Dama F8. Cavalo toma C5 e nessa posição as negras abandonam a partida. Não tem como evitar cavalo por E6 no próximo movimento. E se dama toma C5, seguiria simplesmente F8 dama e a partida está acabada para as pretas. Não tem mais o que fazer nessa posição. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 49. Com as brancas, Effingeller, jogador que conseguiu 7 medalhas olímpicas, além de 2 títulos soviéticos, 4 títulos do campeonato ucraniano, professor de ninguém menos que Anatoly Karpov e Boris Spassky, além de score positivo contra 4 campeões mundiais. Teve score positivo contra Fischer, Petrosian, Smyslov e Botvinnik. Então nada mal, além de um score empatado com Mikhail Tal. Então o que mais dizer desse fortíssimo jogador? E com as negras, o 5º campeão mundial, Max Euwe. Nós estamos no torneio de candidatos de Zurique 1953, um dos torneios mais famosos de todos os tempos, onde possui o livro Zurique 53, que é um dos livros mais famosos também de todos os tempos. E esse torneio tiveram partidas fantásticas e nós já vimos aqui a partida Verbach-Kotov, que também foi desse torneio. Agora nós estamos na partida Effingeller-Max Euwe. Nessa posição as brancas estão atacando as negras, estão tentando se aproveitar da coluna H, mas Max Euwe vai ter uma ideia muito interessante de contra-ataque. Aqui Max Euwe joga o lance B5, que tem por ideia contra-atacar as brancas, para que elas não tenham tempo de atacar livremente na ala do rei. Effingeller continua seu ataque com o lance torre H4, já mirando o peão de H7. E contra a dama B6, que ataca o peão de D4, ele joga o lance E5, tentando abrir linhas, continuar no seu ataque. Max Euwe aproveita o tema da cravada e joga o lance cavalo por E5. F por E6, agora esse lance está ameaçando tanto E por D7, como entrar com a dama em H5. Mas aqui Max Euwe, após calcular tudo corretamente, joga o lance cavalo por D3. Nós vamos ver que E por D7 não seria uma ameaça, devido a torre por C1, cavalo toma C1. E nessa posição o peão de D está controlado. Se jogasse um lance como D por E8 fazendo dama, seguiria simplesmente torre por E8, dama por C1 e G5. E as negras continuam com chances no jogo. Então após cavalo por D3 foi jogado o lance dama por D3. Dama por E6, a ideia de Max Euwe é contra-atacar, por isso ele toma com a dama. Mas ele permite agora dama por H7 cheque, rei F7. Aqui Effingeller continua seu ataque com o lance bispo H6. E nessa posição, Max Euwe vai fazer uma jogada que nem Kasparov conseguiu classificar. O que fazer com as peças negras? Aqueles que não conhecem essa partida, que é uma partida muito famosa, pare e pense o que fazer com as peças negras nessa posição. Espero que todos tenham pausado nosso vídeo. Aqueles que não conhecem essa partida, nessa posição Euwe faz um lance que Kasparov dá 2 exclamações e 1 interrogação, o que é incomum na teoria do xadrez. Um lance com 2 exclamações costuma ser um lance brilhante, mas 2 exclamações e 1 interrogação é um lance completamente incomum. Então nós podemos ver que realmente é um lance fantástico. Kasparov diz que ele dá 2 exclamações e 1 interrogação porque esse lance é realmente brilhante, mas por outro lado ele considera que esse lance não é o mais forte na posição. Aqui ele diz que o melhor lance seria dama D5 para atacar o ponto G2, e ele dá algumas análises no livro Meus Grandes Predecessores. Mas nessa posição Max Euwe joga o lance fantástico número 49, torre H8. Esse lance sacrifica a torre inteira para desviar a dama e poder contra-atacar com as negras. Agora nós vamos ver que quem vai atacar nessa posição agora é as negras. Após o lance dama por H8 que foi jogado, se tirar a dama simplesmente torre por H6 vai ganhar a peça. Então dama por H8 não tem o que fazer.
E agora o Max Silva joga o lance torre C2. E agora as negras estão atacando. E nós podemos ver que aqui nessa posição, Effinger já comete um erro decisivo. Com certeza ele estava chocado com o lance torre H8. Por mais forte que você seja, um lance como torre H8 choca qualquer jogador. Aqui nessa posição, Kasparov diz que o único lance que manteria as brancas no jogo seria o lance D5. Não pode tomar com a dama, porque seguiria simplesmente torre E4, com ataque sobre o cavalo de E8 e pararia o ataque negro. Então teria que tomar com o bispo. E agora um lance como torre D1, torre por G2 cheque, rei F1. As brancas estão mantendo todas as entradas da dama negra na posição branca controladas. A casa E3 tem o controle do bispo. A casa E2 tem o controle do cavalo. Então nessa posição as negras não teriam como continuar o seu ataque. Mas, como eu disse, após o lance torre C2, Effinger já comete um erro decisivo, joga o lance torre C1. E agora ele vai ficar perdido por causa de torre por G2 cheque, rei F1. E agora as brancas controlam as entradas em E3 e em E2. Mas agora existe um outro caminho para atacar. O Max Silva joga o lance aqui, dama B3. Esse lance vai fazer com que a dama entre no ataque. Então nós vemos que após D5, se o bispo estivesse na casa D5, não teria essa rota para atacar. Então aqui rei E1 foi jogado, dama F3 e nessa posição Effinger abandona a partida. A ameaça é simplesmente dama F2 cheque, seguido de torre G1 com mate no próximo lance. Então uma partida fantástica e um lance fantástico do 5º campeão mundial de xadrez, Max Silva. E agora nós vamos para a jogada fantástica número 48. Com as brancas, o grande mestre russo Vassily Malinin. E com as negras, o mestre internacional ucraniano Viktor Savinov. O grande mestre Malinin, que chegou a ser campeão russo por correspondência, mas um jogador que tinha por hábito jogar xadrez por correspondência. Ele chegou também ao título de grande mestre internacional por correspondência. Nós vamos ver essa partida desde o lance inicial, porque é muito interessante. E nossa jogada fantástica já se dá praticamente na abertura. Então nessa partida, Malinin começa a partida com o lance D4. Cavalo F6 foi jogado. C4. C5 tentando jogar uma Benoni. D5. E5. O gambito Benco. A ideia é desviar o peão de C, que está mais próximo do centro, para ganhar o maior controle com as peças negras. C por B5 foi jogado. A6. B por A6, aceitando os peões do gambito. Bispo toma A6. Cavalo C3, D6, cavalo F3 desenvolvendo, G6, com a ideia de fianquetar o bispo, uma ideia muito comum no gambito Benco, G3, bispo G7 preparando o roque. Então aqui Malinin com ideias agressivas já joga o lance H4, roque, H5, cavalo de BD7, H por G6, H por G6, bispo H3 com uma ideia que nós vamos ver daqui a pouco, sensacional. Torre E8 foi jogado, dama C2, torre B8 ocupando a coluna aberta, bispo E3, cavalo por D5, aproveitando que se cavalo por D5 seguiria torre por B2, com ataque também, pressão sobre o peão de E2, seria uma posição muito difícil para as brancas se defenderem. Mas nessa posição, Vassily Malinin vai fazer a nossa jogada fantástica número 48. Como brutalizar as peças negras nessa posição. Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição, Malinin vai fazer a nossa jogada fantástica número 48. Dama por G6. Um sacrifício absolutamente brutal por parte de Malinin. Sacrificar a dama inteira por um peão. E nós vamos ver que essa partida será vencida por um ataque brutal contra as peças negras. As peças menores vão invadir a posição negra. Após dama por G6 não tem o que fazer. Então F por G6 foi jogado. Bispo E6 cheque. Nessa posição não tem o que fazer a não ser jogar o lance rei F8. Cavalo por D5, recuperando uma leve parte do material sacrificado. E nós vamos ver que esse rei vai sofrer muito nessa posição. Torre por B2 foi jogado. Cavalo G5, esse lance ameaça. Cavalo H7, checkmate.
Então cavalo F6 para defender a casa H7. Cavalo F4, ameaçando o cavalo por G6. Mate, mais uma vez. Então dama A5 cheque. Rei F1. Bispo por E2 cheque, tentando desviar o cavalo de F4. Mas nós vamos ver aqui uma linha que nem faz caso do bispo, joga o lance. Rei G1. Torre B8. Para liberar a casa E8 para que o rei possa escapar. Bispo F7 tampando a casa E8 e ameaçando mais uma vez. Cavalo por G6, mate. E agora também, ao esvaziar a casa E6, está ameaçando cavalo de F, E6, mate. Então torre B1 cheque. Rei H2. Cavalo G4 cheque. Rei H3. Torre por H1 cheque. Torre por H1. Cavalo por F2 cheque. As negras começam a devolver o material para tentar escapar do mate. Bispo por F2 foi jogado. Bispo G4 cheque. A ideia é atrair o rei para que assim as negras possam fazer uma cravada e evitar o mate. Então o rei por G4 seguiu torre B4 cravando o cavalo de F4. Rei F3 saindo da cravada. Ameaçando mais uma vez mate em 1. Dama A3 cheque. Bispo E3. Dama A8 cheque. Bispo D5. Atacando a dama. Agora as negras não tem muito o que fazer. Vão levar um ataque muito forte agora contra o rei negro. Então dama A5 foi jogado. Cavalo de F, E6 cheque. Rei G8. Cavalo C7 cheque. E6 foi jogado. Bispo toma E6 cheque. Rei F8. Cavalo H7 cheque. Rei E7. Bispo G5 cheque. Bispo F6. Bispo por F6. Cheque mate. Um mate lindíssimo. Utilizando as 4 peças menores brancas. O rei negro foi imortalizado nessa partida. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações. Para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história do nosso esporte. Até o nosso próximo vídeo.